A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Mário Pinheiro. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu gostaria de meditar com vocês uma passagem do livro de Apocalipse, no capítulo 6, versículos 15 até o versículo 17. Aqui o apóstolo João, quem recebe as revelações do Apocalipse, diz o seguinte, na visão dele, logo no primeiro século, depois de Cristo. Versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas. Na visão de João, ele enxerga cavernas. Notem bem, percebam. E nos penhascos dos montes. Essa é a visão de João para aqueles tempos, lá no primeiro século. Continuando, no versículo 16, diz o seguinte: E disseram aos montes, esses poderosos, esses ricos que se esconderam nessas cavernas, nesses penhascos, eles dizem, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, explicando aqui esses versículos, essa mensagem, esses poderosos, eles se escondem nessas cavernas. E por coincidência, nos tempos de hoje, nós vemos aí pessoas muito poderosas, pessoas milionárias, adquirindo bunkers. Bunkers, para quem não sabe, são mansões subterrâneas, são edificações feitas no subterrâneo da terra e são muito luxuosas. E ali essas pessoas, elas têm reservas de alimento, elas têm tudo à sua disposição. E pelo que a gente vê aqui, que eles, a Bíblia diz, o apóstolo João relata que eles se escondem. E é interessante que a pessoa que se esconde é porque ela fez algo de errado. É o que nós vemos. É como um criminoso. Quando ele comete um crime, ele procura se esconder. Até que um dia ele é encontrado. Então, e eles dizem o seguinte, pelo que nós vemos aqui na visão do apóstolo João, algo sai errado. Certamente, em toda essa arquitetura, em todo esse planejamento desses homens ricos e poderosos que João vê aqui, pelo relato do apóstolo, com certeza algo vai dar errado, porque essa visão aqui de João é para o futuro. E pelo que nós estamos vendo para a nossa geração. Porque eles dizem o seguinte, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Aqui se escondendo de Deus. Eles começam a clamar, caí sobre nós, ou seja, todo aquele luxo, aquela edificação, pelo que nós vemos aqui, vai dar errado. E eles vão clamar para que caiam sobre eles. Para quê? Para pedir a morte. E diz assim no versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Quem pode se esconder? Então, meus amados, nós vemos isso, que o homem é falho. A palavra, ela prova isso, que o homem ele pode arquitetar tantos planos. Nós temos visto aí o comentário de que o homem está planejando habitar lá em Marte, num outro planeta muito distante. É tão distante que as pessoas que forem é uma viagem só de ida, não tem como voltar, porque é muito longe, é muito distante da Terra. Então, infelizmente, o homem pode arquitetar tudo, fazer tantos planos,
e confiar cada vez mais na sua riqueza, na força do seu braço. Mas infelizmente, meus amados, é o que nós vemos. O homem sempre falho, porque não tem colocado Deus à frente dos seus planos. O homem não tem exaltado o Senhor, dado a devida glória a Deus. Porque o homem se acha honrado pelos seus feitos, pela sua sabedoria, pela sua ciência, mas infelizmente nós vemos aqui que tudo vai desmoronar sobre suas próprias cabeças. É lamentável, é triste o homem se escondendo do seu Criador. Será que não seria mais fácil se humilhar, reconhecer seus erros, reconhecer suas falhas e amar aquele que lhe criou, aquele que lhe deu o sopro de vida? Oh meu Deus, para onde essa geração está caminhando? Nós só vemos aí a avareza, a maldade. Tem gente no mundo já passando necessidade, passando fome. Será que não seria mais fácil os ricos e poderosos, aos quais João cita aqui na mensagem, que naquele tempo, lá no primeiro século, já existiam os ricos, os poderosos? Será que não seria mais fácil hoje eles se juntarem e acabarem com a fome? Porque é possível, em vez de guerras, quantos milhões não são gastos em uma guerra? Oh meu Pai, até quando o homem vai continuar no prazer da maldade, se exaltando, acreditando em si, matando pessoas, ceifando vidas inocentes? Oh meu Deus, que vocês, meus amados, possam meditar nessa mensagem aqui. Às vezes nós falamos, não é para colocar medo, susto em ninguém, é a palavra que está dizendo. Aqui no livro do Apocalipse, logo no primeiro capítulo, João tem uma promessa. Aqui no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 3, diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. O que são bem-aventurados? Bem-aventuradas, felizes. Felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras, ou seja, aqueles que obedecem. Eu creio o seguinte, que o temor, quando você lê essas profecias, você medita, você fica sabendo acerca dessas profecias, isso aqui gera um temor, é automático. E o temor, ele gera uma vigilância, uma obediência a Deus. Uma vez você tendo conhecimento de que você não está bem com Deus, não está na obediência, ou seja, na desobediência a Deus, você está sujeito a pagar um preço pela sua desobediência, pelo seu pecado, pela sua falha. Nós somos falhos, mas Deus, ele está pronto a nos perdoar quando somos humildes, quando nós reconhecemos as nossas falhas. Então que vocês possam hoje não temer as profecias que Deus fala, mas verem com bons olhos. Não, isso aqui é para a minha vida. Não, isso aqui é Deus falando comigo. Não, isso aqui é uma promessa de Deus para a minha vida. Deus quer o melhor. Meus amigos, tenho toda a certeza do mundo. Deus, ele é Pai. Ele nos ama e quer o melhor para nós. Agora, por outro lado, aquele que vive no pecado, na perversidade, mentindo, enganando, fazendo a maldade, arquitetando a maldade, pode ter certeza, meu amigo, que a cobrança, o preço, um dia ele verá, a conta vai chegar, porque Deus é amor, mas também ele é juízo. Deus tem o seu juízo para aqueles que arquitetam a maldade,
aqueles que fazem o mal. Então a mensagem de hoje que eu queria trazer para vocês é essa. Que Deus abençoe e que todos possam ter uma boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.